Summit Saúde 2025, tecnologia a serviço do cuidado. E o meu entrevistado da vez é o médico pneumologista com formação executiva em gestão de saúde e inovação, Sérgio Ricardo Santos. Ele também é vice-presidente de estratégia da Galileu, uma health tech com soluções digitais, e veio de São Paulo especialmente para o Summit Saúde aqui em Florianópolis. Bem-vindo, doutor Ricardo. Vamos começar falando sobre as diferenças pontuadas assim entre o ecossistema de São Paulo e o ecossistema de Santa Catarina em relação à inovação na saúde. Como é que o senhor, como médico e que trabalha com inovação, lá de São Paulo, que é hoje o principal centro do Brasil, né, principalmente em número de empresas, em volume, mesmo enxerga o nosso ecossistema daqui? Muito bom, obrigado por estar aqui com você, Rúbia. Eu vejo que hoje são os dois principais núcleos de desenvolvimento de inovação em escala para o Brasil hoje, por características diferentes. Então, como você bem comentou, São Paulo é o maior centro hoje que emprega tecnologia, emprega inovação em saúde, tem volume de empresas, hoje é um grande hub onde se concentram essas empresas. Até pelo número de habitantes, né, doutor? Número de habitantes, capital investido, o número de contratantes para essas empresas. Então, a gente vê hoje São Paulo consolidando e junto o hub de Santa Catarina, em Florianópolis, basicamente pela estruturação. Hoje, na minha perspectiva, o Centro de Desenvolvimento de Florianópolis, ele tem uma característica que difere de qualquer outro dentro do mercado brasileiro. Uau. Ele é mais estruturado. Ele tem elos de conexão entre o saber tecnológico, entre a coragem e o desafio de inovar, construir o novo, repensar o que existe, recriar. E você sabe, o meio de saúde é muito tradicional, muito conservador. Então, a gente precisa disso conectado com empresas e com o apoio do setor público ainda por cima. Então, eu vejo essa estrutura muito bem desenhada aqui, funcionando, e não é à toa que a gente tem sempre a lembrança que Florianópolis é um dos principais centros, não só do Brasil, mas da América Latina, e visão para o mundo, né, de construção de futuro de sociedade. E falando em conexão, num evento promovido pela ACM em parceria com o Sebrae, você recém citou que é uma entidade, assim como temos muitas, né, no país, conservadora, muito tradicional, né, lida com médicos, que é bem formal, é uma classe muito formal, né? Então, uma associação ter uma vertical, uma vertente específica de saúde já é um grande avanço, né? De inovação. De inovação muito, porque o setor de saúde, ele precisa ser desafiado. Hoje o setor de saúde ele é visto como um setor em vulnerabilidade. E por quê? Porque ele tem baixa experiência com inovações digitais no passado recente e altíssima exposição no futuro imediato a enormes desenvolvimentos. Então, essa posição de vulnerabilidade do setor de saúde, ela merece a construção de soluções onde se possa repensar coletivamente como é que a gente deve construir a nova saúde. E ambientes como esse são ambientes onde a gente rompe com essas tradições, onde a gente mostra cases de sucesso, onde a gente pode compartilhar futuros, e aí, a partir destas conversas relevantes, impactar as empresas que, de fato, estão transformando o setor de saúde no país inteiro, né? Não só regionalmente, mas nacionalmente. Você falou ali sobre os desafios da saúde digital, interoperabilidade. O que significa isso na prática, de uma forma muito simplificada, doutor? Interoperabilidade é fazer com que diferentes sistemas tecnológicos conversem entre si. Então, por exemplo, eu tenho prontuário eletrônico dentro do consultório do médico que eu vou. Quando eu preciso ir num hospital, tem um outro prontuário eletrônico lá dentro. O prontuário é onde todas as minhas informações como paciente são guardadas. Eu, como paciente, viro para os dois e falo, poxa, o hospital conversa com o consultório do médico. Consultório do médico conversa com o hospital, troquem informações, porque o médico sabe os remédios que eu sou alérgico, eu não sei de cor na minha cabeça. Excelente. Então, interoperar é fazer com que tudo isso se comunique para benefício do paciente. E esse é um dos maiores desafios da saúde brasileira. E como é que a gente está em relação a isso hoje?
Olha, a gente está avançando bem e a gente está começando a ter exemplos reais de como a interoperabilidade está ajudando tanto o setor público como o setor privado e promovendo conexões entre ambos, fazendo com que a informação flua. Então, por exemplo, sistemas que estão sendo desenvolvidos hoje de acompanhamento do paciente no dia a dia, puxando informações vindas do prontuário eletrônico de uma unidade básica de saúde, ao mesmo tempo que manda informações para um pronto-socorro de um hospital privado. Que é o que vocês fazem na Galileu? Exato. Na Galileu a gente faz esse tipo de serviço também, mas tem outras empresas no Brasil também fazendo. Isso é algo que está começando a surgir com peso, porque é o que vai promover a grande transformação. Se eu souber por exemplo, um resultado de exame, se ele estiver disponível para todos os profissionais que me acompanham, ou eventualmente se eu vou num pronto-socorro e o médico de lá consegue ter acesso a esses resultados de exame recentes ou antigos, muda totalmente a perspectiva do cuidado. Muda muito tudo. mais rápido e assertivo, né? E a gente evita desperdícios, o que é algo muito relevante, porque o sistema de saúde no setor público é subfinanciado e no privado precisa de muito mais investimentos. Quanto mais a gente utilizar os investimentos, o dinheiro público e privado de forma racional, melhor esse sistema vai se posicionar para investir mais em tecnologia, mais em inovação, para melhorar o cuidado. Esse sistema, né, de interoperabilidade, creio que no meio privado vai funcionar com muito mais rapidez, né? O que você imagina, assim, quando é que de fato a gente pode prospectar esse tipo de ação para melhorar tanto os processos de atendimento dos médicos e profissionais de saúde quanto dos pacientes na rede pública? Olha, o que a gente tem visto é que começou. Esse processo já foi iniciado. É claro que é tardio, porque nós temos demandas como pacientes, como usuários do sistema, como gestores, que vêm das nossas experiências com outros setores da economia. Então, quando, por exemplo, eu vejo, hoje eu consumo lazer instantâneo, a gente pede comida instantaneamente, a gente, inclusive, busca relacionamentos por aplicativos de forma instantânea. Mas a saúde não é ainda. Não é. A gente consome inteligência artificial, hoje em dia, de forma instantânea. Então, a gente tudo hoje é para agora. A gente tem a possibilidade de começar a aplicar essas coisas no dia a dia, tanto no setor público como privado, e começou. Então, a gente já vê algumas prefeituras de municípios menores e de grandes municípios também, começando a aplicar relacionamento com o paciente via aplicativo, capturando dados e promovendo até rupturas enormes na forma como a gente cuida deles mesmos, dos pacientes. Por exemplo, promovendo captura de dados pela câmera do celular, que substituem agora, não substituem por completo, mas dão alertas para os médicos quando, por exemplo, um paciente provavelmente está com a pressão alterada, ou quando está com diabetes só visualizando pela tela do celular. Pela tela do celular. Então, a gente já está começando a implantar isso tanto no SUS como no sistema privado, em cidades específicas, em regiões, mas já não são mais pilotos, já são experiências que estão começando a ganhar escala no Brasil inteiro. Muito legal. Conta pra gente algum case que você já compartilhou aqui durante o evento, doutor. Eu compartilhei aqui alguns cases, eu gostaria de destacar um deles, que é exatamente esse modelo de acompanhamento dos pacientes no dia a dia, onde algumas tecnologias utilizando inteligência artificial, no bate-papo com o paciente, conseguem identificar quais são os diagnósticos que o paciente tem hoje, ou seja, pela conversa, sem perguntar diretamente quais doenças você tem, em uma conversa de mais ou menos 5 minutos e 10 segundos, ele consegue dizer com enorme precisão quais são as doenças que o paciente tem e já aloca esse paciente num acompanhamento de longo prazo sobre aquela doença específica. E isso já está sendo implantado, já está em uso por mais de 1 milhão de vidas hoje no Brasil, uma empresa brasileira que faz isso, analisa o risco e já acopla em linhas de cuidado. Qual é? A empresa chama Galileu. E um dos desenvolvimentos dessa empresa nasceu aqui em Santa Catarina. A lógica interna dessa empresa que cria as jornadas de cuidado, que diz que agora é hora de passar um conteúdo para o paciente, agora é hora de perguntar se ele está bem, agora é hora de capturar dados pela câmera do celular. Esta lógica de criação de jornada, de trilha de cuidado, foi desenvolvida por uma empresa que era daqui de Santa Catarina e que hoje faz parte desse ecossistema Galileu e é utilizado hoje para a Lincoln. A Lincoln e hoje é utilizado no Brasil inteiro. Então, são desenvolvimentos que ocorrem em várias partes do país que já estão impactando vidas.
Muito legal. E na tua área, você ainda trabalha como pneumologista? Não, eu tive que fazer escolhas. Foi para a área de gestão. Tanto a carreira acadêmica, como professor de universidade na Escola Paulista de Medicina, como a carreira como médico em consultório. Eu precisei deixar isso de lado para focar na gestão e inovação. Mas e está sendo uma jornada ótimas maravilhosa. notícias para a gente, que coisa boa, né? Um sábado a gente receber essas informações aí que vão ajudar, sem dúvida alguma, no avanço, né, da saúde para todos nós. Que bacana. Para a gente finalizar, doutor, o que você conseguiu absorver do que está rolando aqui hoje, nesse evento aí em Florianópolis, que é o Summit Saúde 2025? Cada vez mais a gente precisa promover a integração de todos dentro dessa jornada de construção da nova camada de saúde digital. Isso é determinante para a sociedade brasileira. E aqui eu estou vendo um exemplo real de como o setor público, o setor privado, empresas independentes, grandes empresas tradicionais, todas juntas, no mesmo ponto, em ebulição, discutindo o que importa para a sociedade brasileira. Isso é transformador. Muito bom. Muito obrigada, viu? Foi um prazer. Eu conversei, então, com o palestrante Sérgio Ricardo Santos, médico pneumologista. Este foi mais um episódio do Summit Saúde 2025.